Começo sempre os olhos aplicando um primer de sombras, que é para fixar melhor. Espalho bem toda a pálpebra. Depois eu venho com marrom para fazer um fundo. Para a make da Vitória eu escolhi um marrom mais quente, mais puxado pro vermelho, pro terra, porque a maquiagem dela toda foi em tons rosados, em tons mais quentes. Usei essa sombra para fazer o fundo, sem me importar muito com o formato, que depois eu limpei, né? Então, só pensando mesmo no esfumado. Esfuma bem para não deixar nenhuma marquinha. Depois eu venho com o marrom um pouquinho mais escuro e aplico no canto externo. Veja que eu aplico primeiro. Esse é um marrom com fundo malva. Não aparece muito no vídeo, mas ele tem um fundo avermelhado. Eu primeiro aplico sem pensar no formato e depois eu volto com aquele pincel e esfumo bem para essa cor se misturar no primeiro marrom que a gente passou. Depois disso eu ilumino abaixo das sobrancelhas e o cantinho interno dela, com a sombra mais clarinha. Esse truque ajuda muito no esfumado, porque quando você passa a sombra mais clarinha, ela te ajuda a esfumar aquele marrom que já estava. Agora, com o pincel um pouquinho mais firme, eu aplico mais sombra daquela malva que eu falei pra vocês, em tom avermelhado, e vou escurecendo aos poucos o canto externo, dos olhos dela. Aí vocês já podem ver que o olho já começa a puxar para um tom de roxo, rosado. Volto com um pincel limpo e vou esfumando tudo. Bom, agora eu vou limpar os olhos dela, deixando no formato que eu quero. E aplico a sombra preta no cantinho. A Vitória também gosta bastante de olho mais marcado e não faria sentido a gente fazer uma maquiagem muito leve. Então eu apliquei a sombra preta no canto externo e fui esfumando. Sempre uma sombra dentro da outra. A gente faz a base, depois vem com outra mais escura, outra um pouquinho mais escura, até chegar no preto. Esse é o segredo para o esfumado ficar bem bonito e bem perfeito. Depois de aplicar, esfuma muito bem. Depois eu volto com o primer de sombras, passo ali naquele cantinho interno, reforçando para preparar para ele receber uma sombra mais clarinha. Depois disso, eu vou aplicar uma sombra mais clarinha onde eu passei o primer. E todas as sombras que eu usei na Vitória, eu pensei pro tom mais rosado. Depois que eu já terminei essa parte de sombras, eu fiz o delineado dela, que não filmou, mas é um delineado comum que eu sempre faço nos vídeos. E agora eu tô aplicando a base. Logo em seguida eu venho com o corretivo, eu faço aquelas marcações de iluminação que eu já ensinei pra vocês. Com o corretivo mais claro, esse é o da Natura, meu queridinho da vida. E depois de passar o corretivo abaixo das olheiras, passo também no nariz, testa e queixo para iluminar. Venho com uma esponjinha umedecida, pode ser umedecida em água mesmo, ou em um prime water, uma coisa assim, ou uma água termal. E com batidinhas eu vou espalhando. Depois eu venho com um pó, eu usei primeiro um pó translúcido na região que eu passei o corretivo, para manter ele mais claro que o restante do rosto, e depois um outro pó nas outras partes. Corrijo a sobrancelha. Eu uso uma pastinha para corrigir a sobrancelha da Essence de Pose, que é ótima, gente. Ela tem um tom bem universal e dura bastante. Depois disso, já venho com um bronzer, um pincel de contorno. E marco bem as bochechas da Vi. Esse é o efeito de maquiagem que ela mais gosta. Esfuma bem para não ficar marcado e pro efeito ficar bem bonito. Eu sempre passo um pouquinho também na testa, queixo, e depois já venho com o iluminador. Esse é bem douradinho, do jeito que ela gosta.
Para finalizar o olho, eu passo um lápis preto rente aos cílios inferiores, esfumo com um pincel de cerdas bem curtinhas e depois passo um pouquinho, dou uma esfumada daquela sombra malva marrom avermelhado que a gente tinha usado em cima. E para finalizar, a gente usou um batom mais rosadinho na boca da Vitória. Esse é o número 1 da Ruby Rose. Ele é um nude bem rosado e por cima a gente passou um pouquinho de gloss ali no centro dos lábios, como ela não gosta muito do efeito do batom. E agora vocês vão ver todos os detalhes e de como a Vitória ficou de noiva.